Com a palavra, o reitor da Universidade Federal de Alagoas, senhor Josealdo Tonholo. Obrigado, muito bom dia a todas e todos. Com muita alegria que a Universidade Federal de Alagoas vos recebe aqui. E eu aproveito esse momento todo especial para cumprimentar o companheiro João Jorge, que traz nesse momento aqui todo o time da Palmares, que ressuscitou, que voltou e que está aqui mais firme, mais forte do que nunca. Mesmo depois de tanto ataque, de tentativa de ocultar, e sofremos aqui na nossa universidade a mesma coisa que a Palmares sofreu nos últimos tempos. Mas estamos aqui firmes, fortes, de olhos abertos e com muita coisa boa acontecendo. Eu queria te cumprimentar por essa oportunidade que nos destes nesses dias todos especiais aqui, que começaram já na segunda-feira e que vão até sábado. E que nesses 2 dias aqui na nossa universidade. Um prazer muito grande tê-los aqui todos. Cadê Nelson? Está por aí, não? Está por aí, não, né? Mas abraçar em teu nome, em nome do Nelson, todo o time da Fundação Palmares e reforçar a felicidade de receber a todas e todos aqui, vocês todos. Pedro, companheiro nosso de longa jornada aqui, um militante, um missionário, um cara que cumpre missão pela cultura nesse momento, mas pela inclusão, pelo empreendedorismo social, pela diversidade. É um cara que não se furta com cumprir missão e que, nesse momento aqui, tem um papel fundamental de trazer a palavra do Ministério da Cultura na função de superintendente regional, de representante regional do Ministério. Um ministério que também foi atacado, que também foi desmontado nos últimos tempos, mas que ressurge com toda a energia que, nesse momento, é catalisada aí pelo 20 de novembro. Viu? Prazer muito grande tê-lo aqui. Em teu nome da Ana, que está aqui conosco também, ali, ó, nossa colega daqui da Universidade, técnica da Universidade, emprestada para o Ministério, com muito orgulho, fazendo a diferença para o Estado de Alagoas e para o país. Eu queria cumprimentar, me permitam aqui, em nome do nosso pró-reitor Wellington Pereira, aqui presente com anéis e usando vermelho, tá? Aqui à frente, pró-reitor de gestão de pessoas, e em nome do Wellington, cumprimentar todos os pretos, negros, pardos da nossa universidade, e que, nesse momento, especialmente em teu nome, Wellington, todos aqueles da gestão que se envolveram até as raízes, o João Jorge sabe do sacrifício que foi no momento crítico que o país está vivendo para a gente conseguir providenciar os TEDs, as transferências e conseguir executar essa atividade aqui hoje. Se não fosse esse time aguerrido de servidores técnicos da nossa universidade, que fazem a diferença, como o Danilo, que está por aí, como Thaís e Melina, que estão ali, da nossa SEX, que são também do nosso grupo de heteroidentificação do NEABI, a turma do NEABI, que deve estar aqui em peso, ó, o Bija, Zezito, nosso decano, que pessoas que fazem a diferença. Eu queria agradecer a todos vocês que nos permitiram chegar a esse momento aqui todo especial. Eu queria comentar com vocês muito rapidamente. O meu papel aqui só dá as boas-vindas da universidade, já que a gente tem uma programação bastante extensa hoje, nesse momento todo especial. Hoje trabalharemos especificamente a questão da Comissão de Análise das Personalidades Negras, de manhã e à tarde, mas amanhã estaremos aqui também com a participação da sociedade civil, falando de quilombismo, falando de ações afirmativas. E, no sábado, voltaremos lá para a Serra da Barriga, para o Campo Santo, para fazer o encerramento dessa ação de 20 de novembro. Um 20 de novembro muito especial, que acontece, João Jorge já adiantou, num momento crítico em que os nossos flags têm que ficar ligados, em que as nossas bandeiras têm que ficar ativas, mais um momento em que a gente começa a descobrir agora os riscos que a gente correu e continua correndo, que atentam contra a nossa democracia, contra as nossas crenças, contra a nossa história. A tentativa de apagar a Palmares, as universidades, a cultura, não era outra senão mudar de forma falaciosa
a história que querem contar. E para isso, João Jorge, eu tenho aqui a felicidade de contar com alguns parceiros que estão aqui presentes. Ontem estavam lá conosco, no dia 20, lá na Serra da Barriga. Né? Me permitam aqui trazer um abraço todo especial para o pessoal da Jorgraf, né, da nossa tribuna, que é uma tribuna, né, uma associação de jornalistas independente e que, nesse momento, nos honra, levando para frente aquilo que toda a imprensa devia fazer, levar a verdade, nua e crua, né, num país que tem sido praxe deturpar as verdades, inclusive pelos meios de comunicação institucionalizados, já que usam de concessões de governo para isso. E ter vocês aqui como parceiros é um privilégio muito grande, porque a gente sabe que a informação do que está sendo discutido aqui vai chegar lá com propriedade, com veracidade. Eu acho que a gente tem que zelar não só pela manutenção da nossa cultura, das nossas representações, né, zelar pela nossa ancestralidade, mas se não fizermos essa comunicação chegar curta, grossa, direta, reta, né, sem deturpação, não vai adiantar de nada. Né? Estamos todos suscetíveis. Mas no momento de risco, de exposição do atentado que a nossa sociedade passou por esses dias, uma semana toda tumultuada de G20, né, de preparação para essa semana da consciência negra, para as semanas que vêm pela frente, com mudanças de governos municipais, federais. O Brasil está um burburinho danado, está efervescendo. Mais um motivo pelo qual temos que manter, né, os nossos ouvidos, as nossas mentes abertas para o que está acontecendo e fazer a tangência que só a gente pode fazer. Eu queria cumprimentar aqui todos aqueles que tiveram a oportunidade de vir para cá discutir, né, pessoas que, infelizmente, nesse momento, são um percentual ínfimo da nossa sociedade, que é um time de pessoas bem qualificadas, formadas, educadas, que passaram pela educação pública ou privada, mas que hoje têm conhecimento para estar aqui debatendo em altíssimo nível. Essa não é a média da população brasileira. De negros, de brancos, de indígenas, não é. De estrangeiros, infelizmente. Ter o privilégio de fazer essa discussão aqui no auditório da Universidade Federal de Alagoas traz para a gente a importância da bandeira da educação como instrumento de fortificação da cidadania. Não existe cidadania sem educação. E aqui estamos numa escola, numa universidade, e a gente não pode abrir mão disso. Eu lamento muito, né? Estava comentando com o Elton, inclusive, terça-feira, eu tive uma colação de grau lá no Centro de Convenções do curso de odontologia, e vocês não têm ideia do privilégio que é poder fazer uma colação de grau. Me dá sua mão, João. Ah, essa não vale, essa aqui é lisinha, o máximo que faz aqui é tocar um pandeiro, né? Mas vocês não sabem o que é, na hora da colação de grau, poder apertar a mão do pai e da mãe. E terça-feira eu fiz isso com 40 estudantes que se formaram em odontologia. Mas uma mão me chamou a atenção. E aí, na hora da colação de grau, eu começo a perguntar demais, Zezito. E eu apertando com força, não é dando aquela mãozinha fraca, não, é apertando com força. Aí recebo o estudante, o pai, a mãe e o irmão. A estudante formando em odontologia, o irmão que formou 1 ano e meio atrás em medicina no campus Arapiraca. E a mão do pai e da mãe preto, mãe preta, mão de trabalhador do campo, e que está tendo 2 filhos formados por uma universidade federal em cursos nível 5. Essa família, em que pela mão do pai, eu sei que sofreu muito, ela vai ter a sua realidade transformada com a próxima geração que vem educada. E quanto fizeram para tentar impedir que uma família de pretos de Arapiraca pudessem ter filhos
na universidade. Mas a gente conseguiu vencer isso. E eu queria trazer aqui, né, um pouco de confete para a minha própria universidade que atendo há quase 33 anos e que me orgulho de aqui estar. Essa universidade que, pelas mãos daquele danado que está ali, ó, desse Zezito, começou a pensar em cotas muito antes da média do país. E hoje, depois de cerca de 23 anos de cotas aqui nessa universidade, a primeira universidade a ter cotas sociais, a segunda universidade do Brasil a ter cotas étnico-raciais, e hoje eu tenho o privilégio de ir para uma colação de grau e colar o grau de pessoas que não são só brancas, que não são só ricas e que não são só homens. Então, hoje, a gente pode bater no peito de dizer que está numa universidade que acolhe muito mais, uma universidade que é muito mais colorida, que recebe com uma diversidade incrível, mas que ainda não cumpre o papel que tem que cumprir para fazer a transformação que a gente precisa pela educação. Eu falo isso, Zezito, porque me dói o coração ver o lenga-lenga que foi a renovação da lei das cotas agora, que correu o risco de não ser renovada. E nós precisamos, via nosso NEABI, interagir com muita força. Conseguimos manter a nossa posição. Mas ainda é muito pouco. E vocês aqui, muito bem educados, todos aqui, né, com educação, a maior parte nível superior, tem que nos ajudar a mudar uma realidade. O Brasil, né, colocou como meta no Plano Nacional de Educação, que foi feito em 2013, e que valeu até agora em 2023, que a gente teria 1/3 dos jovens entre 18 e 24 anos nas universidades. Foi um fiasco completo. Fechou o ano de 2023 e o país não passou de 23%. A Argentina e o Chile têm 50% hoje. A gente não atingiu 33%. Mas o estado de Alagoas, em particular, né, apesar do número bonito, hoje tem 13% dos jovens só na universidade. Ou seja, a gente não pode falar de Aquatune, de Zumbi, de Dandara, né, de Aquatirente, se a gente não estiver falando de gente qualificada, de gente bem formada, para digerir essa informação e fazer a transformação. O Estado de Alagoas clama por educação para se libertar. Para todos. Mas, particularmente, para os nossos negros e para os nossos indígenas, que foram, durante muito tempo, colocados, né, na lateral. E é hora de recuperar isso. A UFAL foi pioneira, tem trabalhado com muita força nas suas políticas de ingresso, mas, por vezes, não encontra reverberação na política de manutenção. Porque se tem uma coisa que a gente tem muito é pouco dinheiro, né? E essa é parte da estratégia de desmonte da educação para subjugamento. Então, a gente tem que vencer isso. Então, acho que esse é um momento de comemorar aqui na nossa universidade, né, de pensar com muita força nisso que está acontecendo, não só no nosso ambiente, no nosso 20 de novembro, na nossa semana, na Serra da Barriga, mas o que está acontecendo no país todo. E, apesar do fel, do ódio, né, que a gente teve chance de ouvir, hoje, aqui, a gente teve uma abertura com mel nos nossos ouvidos, Júnior. Acho que isso aí faz a diferença. Né, que o mel da sua voz nos ajude a ter muita resiliência, muita resistência, e para que a gente consiga reverter esses nossos quadros tão negativos. Né, vamos lá, com muita axé para todos vocês.